em Números, capítulo 11. Você que tem sua Bíblia, abra conosco. Estaremos lendo do versículo 24 até o 26. A 26. Então, 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então, verso 27, então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proibi-lhe. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Pai Santo, Pai querido, vem estar conosco, nos dá um culto abençoado. Ó Deus, que possamos falar a Tua palavra com verdade, com amor, para edificar vidas. Esse é o nosso propósito. Ilumina-nos, inspira-nos, capacita-nos para, ó Deus, fazer o Teu querer e a Tua vontade. Ajuda-nos em tudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui nessa oportunidade e queremos dizer aos irmãos que estamos tratando sobre o Espírito Santo. Hoje nós estaremos falando sobre a temática, coloca lá a temática, só para os irmãos, as línguas estranhas à luz da Bíblia, ok? São esses pontos que nós iremos discutir. A palavra como base, é possível línguas estranhas no Velho Testamento? O que os evangelhos dizem sobre as línguas estranhas? Os dons cessaram, ok? É sobre isso que nós iremos tratar. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os dons em Atos e nas epístolas paulinas. E, por fim, eu estarei tratando sobre as línguas estranhas no período pós-apostólico. E aí a gente encerra todo esse assunto. Por que nós estamos tratando? Nós começamos antes, muito antes, já na primeira fase da pandemia, nós começamos e seguimos sobre essa temática. E veio aí também a lição da CPAD, e quem está acompanhando todos os vídeos das gravações que nós fizemos aqui da Escola Dominical, estamos tratando sobre isso aqui, ok? Então, meus irmãos, a primeira coisa nós não vamos explorar o texto do capítulo 11, que os leitores da Bíblia conhecem, a murmuração dos israelitas em busca de carne, as reclamações por causa da falta de alimento. E aí você tem novamente aqui a figura de um grande líder. É muito importante você ler esse texto, porque Moisés, ele primeiro reconhece que não tem como levar o povo sozinho, ele precisa de ajudadores, ok? Ele diz isso para o Senhor, no verso 14, eu sozinho não posso levar esse povo, porque é muito pesado para mim. Moisés, ele tem um reconhecimento de que ele não era o líder ou super líder para levar tudo sozinho. Ele precisava da ajuda de alguém. E assim, meus irmãos, vocês podem observar que aqui se tem também o lado humano de Moisés. Ele era um líder espiritual, ele era um líder crente, ele era um líder de Deus, mas no verso 15 você vê o lado humano de Moisés. Ele diz, e se assim fazes comigo, mata-me, peço-te.
se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então você tem aqui Moisés diante de um povo, quanto mais teimoso, desobediente, que era Israel, e a missão se tornava pesada para esse líder. Mas se percebe que é nesse momento em que Moisés está nesse duelo, porque de um lado está o povo clamando por alimento, colocando em questionamento a saída do Egito, dizendo que lá no Egito era melhor. E por outro lado você tem um Moisés que acha pesado demais essa missão de levar o povo. Então Deus diz, então escolhe 70 anciãos. Esse número 70, ele representa as nações. Se vocês atentarem para Lucas, isso vai se complementar lá. Representa as nações. Ele diz, procurem 70 anciãos do povo, traga para cá, que eu vou repartir do teu espírito sobre eles. Isso acontece. E é interessante observar que há um autor que faz uma correlação daqueles que vão ficar na tenda e daqueles que vão ficar fora da tenda para ir buscar comida. Os que vão ficar fora da tenda para comer os codornizes, esses vão morrer, porque a ira de Deus vai vir sobre eles. Ok? Pessoas que só sabem reclamar, pessoas só interessadas nas coisas materiais, pessoas que não levam a sério as coisas de Deus. O alimento veio, mas eles morreram comendo o alimento. Eles ficaram fora da tenda, eles ficaram fora lá no local que foi determinado, eles foram e lá colheram. Mas a Bíblia diz que morreram. Os que vieram para a tenda, os 70 anciãos escolhidos para levarem com Moisés a carga, aí a Bíblia diz que naquele momento, esses homens escolhidos, como vocês podem observar aqui, verso 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre Moisés, sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, aí você tem o verbo profetizaram. Olha aí, marque isso na sua Bíblia. Os 70 anciãos são escolhidos e quando Deus vai tirando aquele espírito, eles entram em um estado de êxtase. Êxtase. Estático. Eles entram em um momento em que, quando Deus vai fazendo aquela cena de tirar do espírito, eles entram nesse estado de êxtase. Um estado de uma alegria elevada, inexplicável. E eles começam a profetizar. Se você pegar o verbo aí, nabar, do hebraico, estar sob a influência do Espírito Santo. E se vocês atentarem bem para essa questão que nós estamos falando aqui, se trata de uma experiência estática, está plenamente maravilhado, perplexo. Ou seja, esses homens, eles foram dominados pelo poder glorioso do Espírito Santo. E eles não estão profetizando aqui de modo inteligíveis. Essa alegria deles, esse momento deles, que o Espírito Santo toca e eles profetizam, é ininteligíveis. É muito importante se atentar para esse texto de Números, capítulo 11, para vocês observarem essa expressão, eles profetizaram. E se você atentar para Gordon, ele diz o seguinte, ele diz que o Espírito de Deus, que desceu sobre esses homens, atraíram outras pessoas, como por exemplo, estariam escrito, os dois homens que aparecem aí, Eldad e Medad. Esses dois vieram, e aí também eles começaram a profetizar. Entraram nesse momento de gozo, de alegria, elevada, inexplicável. E há um autor, esse próprio Gordon, ele diz que essa experiência aqui de Números, capítulo 11, 16 até o 30, ela é comparável, igualável ao que se faz menção daquilo que está escrito em Atos 2. Na verdade, você pode observar
ele diz assim: o que se tem no Novo Testamento, em Atos 2, 1 Coríntios 12, 14, quanto aos dons, já se começa de modo parcelado lá no Velho Testamento. Ou seja, quando os dois começam a profetizar, Josué vai até Moisés e pede para Moisés, se ele quisesse, para proibir aqueles homens de profetizarem. Prestem bem atenção. Quando eles estão ali no meio daquela congregação profetizando, eles não estão trazendo aquela profecia como os profetas que escreviam, como os profetas orais normalmente. Eles são dominados pelo gozo do Espírito que os levam a falar as coisas maravilhosas. Eles estavam em um estado de alegria inexplicável. Inexplicável. E Josué vai lá e diz: se o senhor quiser, eu posso proibi-los. Moisés diz assim: não. Está aí no versículo 29. Pode colocar aí o 29. Olha o que ele diz aí. Como é que diz aí? Cadê o microfone? Leia aí. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Aí você tem uma outra qualidade de Moisés. A primeira é que ele reconhece que sozinho não pode levar o povo, é humano, é falho, ele sente a carga. Mas a segunda característica de um grande líder, que era Moisés, é que ele sabia que a sua posição de líder não lhe dava nenhuma autoridade, nenhum poder para coibir, para tolher, para cercear o membro ou ao membro o direito de adorar a Deus, o direito de profetizar, o direito de ser tomado pelo dom do Espírito. Que coisa linda. Moisés, ele diz dessa maneira: eu não posso impedir a comunidade do Senhor de viver as experiências espirituais. Vocês sabem qual é o maior problema hoje nas ditas igrejas, tanto assembleianas, reformadas? É que todo líder, ele quer saber mais do que Jesus Cristo. A maioria quer saber mais do que o que a própria Bíblia está falando, quer questionar a Bíblia e quer questionar o agir de Deus. Entenderam aí? E ainda querem proibir Deus de trabalhar. Observem que Moisés, ele diz: quem sou eu para impedir a comunidade de desfrutar daquilo que Deus dá? O líder, ele tem o trabalho de combater as heresias, pregar a verdadeira palavra, ensinar os crentes a palavra de Deus. Mas na questão da intimidade com Deus, da comunhão com Deus, não é dever do líder tolher ninguém, atrapalhar ninguém. E aí você vê Moisés dizendo que ele não poderia impedir a comunidade de desfrutar daquele momento estático, daquele êxtase maravilhoso. Ele disse: eu não posso proibir. Isso nos reporta, sabe para quem? Para Pedro. Quando se explicando perante os irmãos, ele diz: meus irmãos, eu fui lá na casa de Cornélio, você pode ler o capítulo 11, eu fui lá normalmente, eu levei até alguns irmãos comigo. Mas quando eu cheguei lá, o Espírito desceu sobre eles como também sobre nós. E quem sou eu para impedir o trabalhar de Deus? É muito importante. Eu fico pensando como existem pessoas hoje nas lideranças, nas igrejas, alguns que se dizem doutores da Bíblia, que na verdade querem impedir outros de viverem a experiência com Deus. Isso é muito sério. E Moisés não era esse líder. Ele não quis proibir nada. Ele era um líder sem ciúme. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre essa questão das línguas estranhas lá à luz da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então vamos começar aqui. Coloca lá, por favor. Primeiro, diga bem forte, qual é o primeiro ponto? A palavra como base. Diga bem forte, qual é o primeiro ponto? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Qualquer teólogo, olhem bem, eu sempre respeito os estudos, eu gosto da teologia, amo o estudo da teologia, mas quando eu estou estudando teologia, eu sei de uma coisa, é que às vezes eu quero
ser um teólogo de opinião minha. Eu quero julgar os textos da Bíblia, não deixando ela falar, mas eu quero falar mais do que a Bíblia. E a maioria dos teólogos hoje trabalham em cima de achismos. Como é em cima de achismo? Primeiro, você tem um campo da Bíblia que não está no nível acadêmico. Quero logo dizer para vocês. Quem é professor de teologia, quem é doutor em Harvard de teologia, quem é doutor pela Mackenzie, você pode ser doutor em teologia no que você quiser. Mas a Bíblia ela não é campo de lógica humana. A Bíblia é um livro do campo da fé. Entenderam? E quando se fala que a Bíblia é um livro do campo da fé, não há doutor no mundo que possa descrever a essência da Bíblia na sua realidade. Então todos vão trabalhar, sabe como? Em cima de achismo. Vocês podem pegar Strong, Charles Rogers, você pode pegar John MacArthur, você pode pegar Charles Hay, você pode pegar qualquer um deles aí. Eles vão trabalhar em cima de achismos. Inclusive muitos pais da igreja. Muitos pais da igreja que nós consideramos, que nós respeitamos a tradição deles, mas muitos deles também diziam loucuras absurdas. E que também queriam dar os pareceres à luz da própria ideia do achismo. Eles pegavam a Bíblia como nós, e aí iam ler, e aí de repente eles começavam a escrever. Então eles diziam, eu acho que deve ser desse jeito aqui. Acho que deve ser assim. Sabe por que nós aproveitamos os credos, os cremos? Porque muitos só se firmaram na palavra. A palavra diz assim. Agora, quando a palavra deixa de ser a palavra para nós trabalharmos na base do achismo, da opinião, aí não funciona. Aí não funciona. Então, qual é a base para eu saber do que realmente essa experiência pentecostal ela pode acontecer? É a Bíblia, gente. É a palavra de Deus. Eu não posso trabalhar em cima de achismos. Eu não posso trabalhar em cima de ideias de teólogos. Eu tenho que trabalhar em cima do que a Bíblia diz. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você pegar, vocês sabem que até o século, já a entrada aí do século XIX, antes o próprio termo, por exemplo, classe social, que você vai buscar isso lá em Karl Marx, que ele estuda isso, depois se perde, você vai ver que a sociologia ela vai ter uma nova busca em um conceito de classe para enfrentar o capitalismo. Vocês sabem disso. Agora, o que acontece? Vários teóricos entram em cena escrevendo sobre esse aspecto da vida social. Durkheim, o próprio Karl Marx, ok? Então vocês vão ter esses homens que são teóricos. E os que vieram depois deles vão trabalhar toda a sociologia em cima do que eles disseram. Então, se você pegar um teólogo, vamos lá, eu pego um pai da igreja, aí eu, às vezes, vou trabalhar só em cima daquela teoria que ele formou. Eu vou trabalhar em cima da teoria de Agostinho, eu vou trabalhar em cima da teoria de Tomás de Aquino. E se vocês pegarem esses homens, a maioria beberam também nas fontes filosóficas e trouxeram para o campo da igreja. E trabalharam em cima de ideias como eu acho, eu penso. Se você pegar, por exemplo, Orígenes, que era da escola de Alexandria, ele adotava o método alegórico. Tinha coisa boa nele? Tinha. Então eu tenho que estudar todo teólogo, toda teologia, comendo peixe, mas deixando de lado o quê? As espinhas. Então, há muita coisa que nenhum teólogo pode explicar na Bíblia. Agora, eu não posso trabalhar na base do achismo. Eu tenho que trabalhar na base da palavra de Deus. A minha experiência, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores. Qual a intenção da Bíblia em colocar batismo com o Espírito Santo, dons, revelações para os apóstolos, para os líderes, se isso não é possível o crente viver tal experiência? Eu quero que você leve essa pergunta consigo para casa. Se tem na Bíblia que os homens do passado tinham poder de Deus, oravam, Jesus curava, Jesus batizava, e se isso era só para os apóstolos, por que Deus então deixa na Bíblia esse modelo? Se não é mais para época nenhuma.
E se a Bíblia é um livro que gera fé e ela é normativa, e se eu creio no que ela diz, eu vou orar e vou buscar, e Deus me dá, quem é que pode questionar isso? Quem é que pode questionar? Eu vou dar um exemplo aqui. Se nós pegarmos alguns historiadores, alguns pais da igreja, como eu disse, tem muita coisa que eles vão falar, mas que não tem base bíblica. E eu vou dar aqui um exemplo. Coloque aí Marcos 16, 7. Mais na frente eu vou falar dele, mas eu vou começar logo falando agora. Vamos lá. 16, 17. Vai lá, 17. Leia, pastor. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pronto, bem, agora vai lá para Romanos, Léo, 15, 19. Liga esse versículo aqui com Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios. Só um minuto. Há teólogos, há exegetas que não são de acordo com o final de Marcos a partir do versículo 9. Eles dizem que termina lá no versículo 8. Gar, termina nisso aí, lá no grego. Mas há outros que são da opinião que tal texto faz parte do original. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se Marcos tem um final abrupto, terminando no verso 8, e se o texto 9 até 20, na verdade, se trata de um acréscimo posterior, tudo que Marcos está dizendo, a partir do 9 até o versículo 20, tudo que Marcos está dizendo acontece em Atos. Tudo que Marcos está dizendo, do versículo 9 em diante, acontece, capítulo 16, 9 em diante, acontece em Atos. Olha aqui, ó. Aqui eu estou falando de um homem chamado Paulo. Leia aí de novo, como é que diz? Pelo poder dos sinais e prodígios. Aqui era Paulo. Paulo não pregava o evangelho só na teoria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Igreja na qual o pastor, ele não crê em milagre, não crê em poder, não crê em dons, não crê em maravilha, que tipo de líder ele vai ser para essa igreja? Porque só o fato dele pregar Jesus, ele já está pregando milagre. Sim ou não? Porque crê em Jesus, irmão, só crê nele quem tem uma fé louca. Sim ou não? Porque se você for para... Quando Paulo foi, ele estava preso, aí alguém disse, olha, tem um homem aí preso, o nome dele é Paulo, ele tem uma história aí de um defunto. Que ele diz que vive. É um defunto chamado Jesus. Vá falar isso na academia. Todos criticam isso. Então deixa eu dizer, só em você dizer que é pregador de Jesus é um ato de fé. E só em você que está aqui dizer que adora Jesus, só faz isso quem tem fé. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Porque olha para mim aqui, se você for adorar Jesus, irmão, olhando para o que os homens dizem, você não vai adorar nunca. Mas isso é uma questão de fé. Então, o líder que está na frente da igreja, se ele não tiver essa fé viva, para que crer que Jesus ressuscitou, que ele tem poder e que ele continua curando e libertando e salvando, é bom ele pegar a carteirinha dele de pastor, que ele está ganhando dinheiro da igreja legal. É bom ele fazer outra coisa. Porque nesse ponto aqui, só é bom estar quem tem fé que Jesus Cristo está vivo, que ele opera maravilhas, que ele batiza com o poder do Espírito Santo, que ele dá revelações. Olha o Paulo. Paulo, ele lê de novo aí, vai lá. Pelo poder dos sinais. Pelo poder dos sinais. E prodígios. E prodígios. E pelo poder do Espírito de Deus. E pelo poder do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém. E arredores. Isso. Até ao Ilírico. Isso. Tenho pregado o Evangelho de Cristo. Eu pergunto aqui à igreja, vocês já entenderam o versículo? Como era que Paulo pregava o Evangelho? Vamos lá, igreja. Como é que Paulo pregava o Evangelho? Não, mas só quem tem boca. Vamos lá. Como é que Paulo pregava o Evangelho? E ele disse em Romanos 1,16, eu não me envergonho do... O Evangelho é o quê? Evangelho não é lógica humana. Evangelho não é filosofia. Evangelho não é arranjo teológico. Evangelho é poder para ver Deus curar, para ver Deus operar, para ver Deus libertar, meus irmãos. Se o Evangelho perder essa essência... Agora olhe para cá. Tem irmão que pensa... Eu vou dizer a verdade aqui hoje para vocês. Tem irmão que pensa que poder do líder
é ele andar dizendo que está numa áurea, é ele andar, ninguém me toca, eu estou cheio do poder, eu tenho a revelação. Não, senhores. Sabe como é que você sabe que o poder, olhe para cá para você entender isso, porque tem crente que tem essas besteiras, de acreditar nessas besteiras. Pastor, o que é um homem de Deus? O que é um pregador cheio do Espírito Santo? Tem gente que pensa que o pregador cheio do Espírito Santo é ele vir aqui, aí na hora que ele começar, ele sair do púlpito, correr, colocar a mão na cabeça do irmão, revelar. Isso não é nada de pregador cheio do Espírito Santo. Pregador cheio do Espírito Santo é aquele que é comprometido em pregar a palavra. E quem se responsabiliza dos sinais, das maravilhas, é o Espírito Santo de Deus. Tire isso da sua mente. João Batista não curou nem de dor de cabeça. E a Bíblia diz que do nascido de mulher não tem um como João. É assim. Então você tem que ter esse cuidado aí, para você não se iludir. Então a primeira coisa, vocês estão vendo? Nós pegamos Marcos 16, 17 e estamos ligando com Romanos 15 e 19. Eu pergunto, se Jesus Cristo diz, esses sinais acompanharão, acompanhou Paulo? Sim ou não? Acompanhou Paulo? Aí eu vou viver, olha, se for para mim ser pastor, acreditando que o evangelho é só uma teoria, não dá para mim ser pastor, irmão. Eu tenho que crer que o evangelho é poder de Jesus Cristo para salvar o pecador, mas é poder de Jesus para curar. É poder de Jesus para operar maravilhas. Só quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Só se tu crê, se tu não crê, fica com a tua mão abaixada. Porque ou tu crendo ou tu não crendo, Jesus faz maravilha. É assim. Então, meus irmãos, eu coloquei aqui, jamais viverás experiências do poder de sinais, maravilhas, línguas estranhas e dons, um pastor ou um irmão que não crê na Bíblia, no que ela ensina. Se ele buscar se firmar só em concepções. Olha, se você for ler Bíblia, irmão, e só ficar atrás, eu vou saber o que Augusto Nicodemo está dizendo. Eu vou saber o que o Hernandes Dias Lopes está dizendo. Eu vou saber o que o pastor Oziel está dizendo. Eu vou procurar saber o que o Strang está dizendo. Tu não vai ser crente que presta nunca. Tu tem que ser crente, é como a Bíblia diz. Leia a tua Bíblia. Porque cada teólogo tem uma opinião. E tem uma interpretação. Eu leio mesmo, irmão, porque é o seguinte. Tem coisa boa? Tem. Mas tem muita bobagem, tem mais bobagem do que coisa boa. Vou logo dizer para vocês. E Bíblia, meu irmão, é uma questão de fé. Bíblia não é para ser questionada, é para você viver ela. Assuntos que você não conhece, não é para a tua curiosidade. Te alegra pela salvação e deixa o que tu não conhece com Deus. Tem muita coisa que eu não conheço. Tem muita coisa na Bíblia que eu não sei. Mas eu me calo, Deus, aqui tu deixou isso aqui, mas glória a Deus, amém. E acabou essa conversa. Não é assim? Pronto. Qual o sinal que Deus colocou no Caim? O que era aquele sinal? Pronto, eu leio lá que tem um sinal e pronto. Eu vou, meu Deus, que sinal é esse? Aí os teólogos começam, é isso, é isso, é isso. Se Deus não botou, o que é que tu quer botar? Sim ou não? Qual é o sinal? O que é que tu quer com o sinal? Vai ser crente. Vai ser crente. Agora eu vou orar. E Deus, por que eu nasci preto? Não é assim? Eu já vi teólogo dizendo que Deus estava fazendo as pessoas, eles falam, fazendo as pessoas, e faltou a tinta. Faltou o leite, aí só bota os outros. Onde é que existe isso, irmão? Tem tanta besteira, meus irmãos, tanta besteira. Você tem que saber disso, ok? Então é o seguinte, nós temos que ter a base. A igreja, eu pergunto, qual é a base? Qual é a base? Muito bem, agora vamos lá. Ponto 2, como é o ponto 2? É possível línguas estranhas no Velho Testamento? Vamos lá. O verbo profetizar, que aparece aqui dos anciãos, é estar sob a influência do Espírito Divino. E ainda mais eu coloco aqui, esses homens tiveram uma experiência estática, um êxtase. Eles estavam perplexos. O que eu quero dizer é que quando você olha para o livro do os livros do Velho Testamento, você tem aqui um vislumbre do que haveria de vir. Ainda que alguns digam que, e façam a ligação desse texto de Números 11, 16,
até o 30, com a experiência de Atos 2, o que eu quero dizer é que aqui é apenas um vislumbre do que haveria de vir. Porque Joel, ele vai falar do que haveria de vir. Aqui você já tem o desejo de Moisés de que toda a comunidade de Deus fosse o quê? Profeta, ou seja, que todos tivessem experiências gloriosas com o Espírito Santo. E isso, irmão, foi tão sério que era só atrelado ao sacerdócio, era só atrelado aos profetas. Mas com a nova vinda, todos terão direito à experiência gloriosa com a efusão do Espírito Santo, sem restrição. Então, ainda que não se tenha totalmente, claramente, essa perspectiva das línguas lá nesse episódio, mas o texto aqui, alguns dizem que sim, alguns ligam isso aqui. Mas quando esses anciãos foram tomados pelo poder do Espírito Santo, eles ficaram caladinhos, eles ficaram quietinhos, eles foram dominados por uma alegria, um gozo indescritível, um êxtase. Eles entraram em um estado de glorificação tão grande, tão elevada, que atraiu a atenção de outros. Mas como era no Velho Testamento? O que você tem em Atos 2, o que você tem em 1 Coríntios 12, 14, o que você tem no livro de Atos todo, começa lá no Velho Testamento. Moisés desejando que a congregação do Senhor, toda ela seja profeta. Toda ela seja dominada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito interessante. E eu coloco aqui o seguinte, nós vamos pegar dois homens que vão falar no Novo Testamento do poder do Espírito Santo. Um é o apóstolo São Pedro e o outro é o apóstolo São Paulo. O mais interessante, irmãos, é que no dia de Pentecoste, quando a glória de Deus desceu, Atos 2, 1 a 4, o Espírito Santo invadiu os irmãos, e todos falaram línguas estranhas. Eu pergunto aqui à igreja, o que foi que Pedro fez para responder àqueles irmãos que o que eles estavam falando ali tinha ligação com o Velho Testamento? Pronto, o que foi que ele citou? Ele citou o quê? Coloca bem aí, Atos 2,15. E eu quero que você preste bem atenção, os irmãos que acompanham também pela internet, preste atenção. Leia, pastor Wagner. Estes homens não estão embriagados, Isso, como vós pensais, sim, sendo a 3ª hora do dia. muito bem. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Olha aí. que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Está vendo aí? Joel, aliás, Pedro, para explicar o episódio de Atos 2, 1 a 4, ele liga com o quê? Ele liga com Joel. Ou seja, é um processo histórico. Nós não vivemos, Garcia diz que não se pode viver a vida sem um processo histórico. Tudo tem um processo histórico. O Velho Testamento, o Novo Testamento é firmado no Velho Testamento. É um complemento. Então essa história de poder de Deus, alegria do Espírito, igreja profetizando, já está lá em Números capítulo 11. Não é invenção de pastor pentecostal. É a Bíblia. Aí você também tem um segundo homem, que ele vai falar do dom de línguas, o apóstolo São Paulo. O que o apóstolo São Paulo vai usar? Qual é o texto que Paulo vai usar? Coloque aí 1 Coríntios 14. Coloque na tela aí, 14, 21. Leia aí, pastor. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Pronto. Paulo tratou do dom de línguas, da capacidade. E quando você lê Isaías, capítulo 28, verso 11, é disso aí que o apóstolo São Paulo ele está falando. Então ligue o lá com o cá. A exegese é isso. A exegese é isso. Então você tem que entender
que o apóstolo São Paulo falou baseado no Velho Testamento. Pedro falou fundamentado no Velho Testamento. Atos 2, Pedro explicou baseado em Joel capítulo 2, verso 28. Então, por isso, volta lá para a nossa tela. Então, por isso eu perguntei, é possível línguas estranhas no Velho Testamento? Eu estou citando Números 11, versos 16 a 30, onde muitos dizem que o episódio, na verdade, ali tem relação. O que eu sei é que Moisés desejava que toda a congregação do Senhor, ela tivesse comunhão com o sobrenatural de Deus. Irmãos, isso é tão sério, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que se você não crê no sobrenatural, no poder de Deus, no agir de Deus, se você não acreditar no que a Bíblia registra, pela fé, você vai negar ela. E vai negar ela plenamente, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia, irmão, é um livro que nos inspira a ter fé. Observem, eu coloco aqui no meu apontamento, se você abrir a Bíblia mostra um corvo levando pão para Elias. A Bíblia mostra, lá em 2 Reis, capítulo 6, um machado flutuando. A Bíblia mostra o povo de Deus sendo guiado por uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. A Bíblia fala um homem revelando o sonho. Eu já disse isso aqui para o profeta Eliseu. A Bíblia fala de homem tendo visão com as coisas dos céus. A Bíblia fala que Deus manda anjo para libertar a gente de uma cidade. Tudo é só milagre. Tudo é só milagre. E nenhum desses milagres cabem na nossa lógica humana. É por isso que eu vou dar um conselho. Bíblia é questão de fé. Até a vinda de Jesus. Tu só crê se for questão de fé. Acabou essa conversa. Então não existe esse negócio. Olha, vai entender como é que o Espírito Santo engravidou Maria. Vai entender isso. Aí pronto, é a única coisa que eu faço. Senhor, eu te agradeço, porque eu sinto a tua glória, eu sinto a tua paz, eu sinto a salvação. E acabou-se a conversa. Se tu for tentar explicar isso aqui, tu não vai ser crente que presta nunca. Tu vai ficar na igreja. Irmão, vamos orar aqui pela irmã Dini, que ela não está passando bem. Os irmãos que têm um carro lá perto do irmão Gessé, tira lá o carro, rapidinho. Pastor Luiz, acompanhe lá o irmão Gessé, vai lá com ele, rapidinho. Senhor Deus, Pai Celestial, queremos pedir nesta hora, pela tua filha, que não está passando bem, mas tu és o Deus que opera maravilhas. Senhor, estende as tuas mãos sobre ela, dá vitória. Ajuda nesta hora, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, podeis sentar. Vamos continuar. Deus vai operar maravilhas. Então, Ele vai fazer a obra, em nome de Jesus. Então, queridos, observem que, na verdade, você tem aí o Velho Testamento cheio de milagres, cheio de coisas estrondosas. O Velho Testamento, ele também fala não somente de milagres, de poder, mas ele fala da experiência que esses homens tiveram em profetizar nesse estado de êxtase, de modo ininteligível. É isso que a Bíblia fala. E nós temos que entender e compreender essa realidade bíblica. Eu coloquei aqui o que Gordon Wenham, ele diz assim, Gordon J. Wenham, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui o que ele diz. Ele diz da seguinte maneira, consequentemente, acendeu a ira do Senhor contra o povo. Outras passagens também mostram que a profecia é uma característica do Espírito Santo. Aí você tem 1 Samuel 10, 6, 13, 19, 20 a 24, você tem Joel 2, 28, você tem Atos 2, 4, 1 Coríntios 12, 10. Como aconteceu com Saul, a profecia descrita aqui foi provavelmente uma enunciação ininteligível, feita durante um êxtase, fenômeno que o Novo Testamento chama de falar em línguas e não a anunciação inspirada, inteligível dos grandes profetas do Antigo Testamento e dos profetas anônimos da igreja primitiva. Então, ele está deixando claro aqui que essa experiência dos anciãos, na verdade, que eles começaram a profetizar
é que essa profecia aqui, na verdade, ela era ininteligível. Ela era feita durante um estado de êxtase. Aqui, nós podemos, eu já falei aqui sobre o verbo nabá ou nabir, que na verdade fala do falar estático. Coloque bem aí, por favor, 1 Samuel 19, 18 a 24. Pastor Wagner vai ler aí. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Isso aí, você vê que tinha uma congregação de profetas, lá de Samuel, profetizando. Que tipo de profecia seria essa? Essa que nós estamos descrevendo aqui. Agora, o mais interessante, queridos, é que alguém tenta comparar a alegria indescritível, esse êxtase que o crente sente, com uma loucura dos profetas de Baal, como está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 28. Coloque aí na tela. Mas vocês se lembram que eu já falei aqui, que os profetas de Baal estavam adorando a Baal pensando que era Deus, mas Paulo diz que quem serve ao ídolo está servindo a quem? Aos demônios. E os demônios incentivam a prática de falsos episódios. Ele quer criar uma aparência para aquilo que parece espiritual, mas não é. Ok? Vamos lá. Qual é a outra referência? Coloque aí, leia aí, pastor. E eles clamavam em altas vozes. Isso. E se retalhavam com facas e com lancetas. Isso. Conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Pronto. Então você tem aí essas experiências que apontam para a experiência profética, que na verdade não era aquela profecia dos profetas escritos, daqueles que escreviam. Eu vou dar um exemplo. Alguém diz que Ezequiel não falou disso, ele é um dos profetas que na verdade ele seria um dos profetas escritores. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ezequiel é outro homem que tem visão demais. É o homem que mais tem visão, é Ezequiel. E Ezequiel, se você ler o livro de Ezequiel, ele é tão espiritual que toda hora ele diz: a mão de Deus me pegou. É o homem mais pentecostal que eu vejo, é Ezequiel. Tudo que os pentecostais hoje falam, Ezequiel fala. Eu jejuando, eu orando, eu tive visão, a mão de Deus me pegou, eu vi Deus fazer isso. Vamos ler bem aí, coloca aí na tela, Léo, por favor. Ezequiel capítulo 1, versículo 3, depois o capítulo 3 e o verso 14. Vamos lá. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Pronto, agora volta aí para esse capítulo, me parece que é o verso final do capítulo 1. Deixa eu me lembrar aqui, coloque lá só para me ver uma coisa. Como é que diz? Aí é o final do capítulo. Deixa eu só olhar aqui. Aí, tu está no final aí, Léo? Tem certeza? No capítulo 1, né? No capítulo 1. Rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui, tal. É o verso primeiro, é o primeiro. 1. Coloque aí. Leia, pastor Wagner. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, isso, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Pronto. O que ele teve de Deus? Visões. Isaías, no capítulo 6, o que ele teve? Visões. E Paulo, lá em 2 Coríntios 12, primeiro, o que foi que Paulo teve? Coloque lá. 2 Coríntios 12, verso 1, só para me ter uma ideia. Vamos lá. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações. Bem devagar, como é que diz? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Pronto, agora deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Irmãos, olhe bem para mim, olhe bem para cá. Tem irmão que pensa que eu sou contra visão, sou contra sonho,
sou contra revelações, pois você está totalmente enganado. Não tem uma pessoa para crer mais do que eu já disse para vocês. Olhem bem, olha o que eu vou dizer aqui. Paulo foi um homem que teve mais visões e revelações. Mas quem foi que já leu na Bíblia, ou aliás, nas 13 cartas de Paulo, ele dizendo assim: quando eu estive lá no céu, falando com Abraão. Vocês já viram ele dizendo isso? Quando eu estive lá no céu, eu falei, eu vi um menino com a arca na mão. Eu já vi, olha, essas revelações. Olha, meu irmão, eu não vou pedir perdão, que é mentira tua. É coisa da tua cabeça. Às vezes você cria coisa na cabeça e pensa que é Deus. Não é não. Cuidado com essas coisinhas. Eu já vi irmão contar a revelação do céu. Um dia o irmão disse que foi no céu. E eu perguntei, irmão, e o que tem lá? Pastor, é um jardim lindo. O que é que eu quero com um jardim, irmão? O que é que eu quero ir para o céu para me ver jardim? Hein? Aí outro dia, pastor, eu vi o Davi passando e tranco a harpa, tranco a harpa, tranco. Não, irmão. É só porque os pregadores dizem que Davi era cantor, tocador. Aí eles inventam isso. Eu não creio é nisso. Tem irmão que toda hora tem uma visão. Eu não creio nisso. Vocês estão entendendo agora? Paulo teve visões. Por que Deus deu visões e revelações? Aí o Calvino diz. Calvino diz o seguinte: o ministério que ele ia desempenhar, só mesmo em contato direto com os céus, tendo visões e revelações, era que ele poderia aguentar. Deus te dá visões e revelações para um propósito específico. É quando você vai para uma prova ou uma luta que você vai ter que enfrentar, ele fala contigo. Agora, tu toda hora, o irmão vai comer um pão e tu diz: irmão, Deus me revelou que é para tu me dar esse pão. Mentira. Tá assim ou não está hoje no nosso meio? Tá desse jeito. E pastor, Deus me revelou agorinha que o senhor tem que me dar essa sua gravata. Mentira. Vocês estão entendendo agora? O que eu sou contra é isso. O irmão toda hora... Tem irmão aqui que toda hora tem uma visão. Um dia uma irmã chegou e disse: pastor, eu vi essa igreja aqui cheia de urubu. Eu disse: tá ruim, irmão. Pastor, eu vi essa igreja todinha aqui. Uma irmã contou para mim um dia. Eu vi essa igreja aqui, olha, era tanto buraco. Eu disse: tá ruim, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. E Jesus sabe que no meio da igreja tem o joio. A igreja, ela é igreja no meio do joio, no meio do mundo, ela é igreja. Vocês estão entendendo agora? Então tem essas ilusões. Tem irmão que Jesus já nos tirou do inferno e ele está tendo visão com o inferno. Irmão, se Deus chegasse para mim e dissesse: tu quer uma revelação do inferno? Eu disse: não, Deus. Quero não, que eu não vou para lá. Eu quero revelação do céu. Aí tem irmão que diz: eu fui no inferno. Dia desse eu vi um irmão contando que foi no inferno, e aí lá o diabo abria a gaveta. Irmão, o diabo é o pai da mentira, meus irmãos. Aí abria a gaveta, aí via o sapato que o irmão usou, que era tênis, que não era para ele usar tênis. Aí está lá no inferno guardado porque tu usou. Meu irmão, isso é loucura, meus irmãos. É por isso que tem hora que o pessoal diz assim: esses crentes são doidos. É ou não é, irmãos? São doidos. O que Deus quer te levar para o inferno? Me diga. Se nem Jesus foi para lá, tu quer ir. Nunca Jesus foi ao inferno, meus irmãos. Ele pregou os espíritos em prisão. Ele não desceu lá. Leia direitinho a Bíblia. Aí tem irmão que tá melhor do que Jesus. Quer ir no inferno. Jesus já derrotou o diabo, é para tu não ter contato com ele. O que é que tu quer com o inferno? É muita coisa. Eu tenho que correr aqui porque não vai dar tempo para mim terminar. Ok? Então vamos lá. Aí você tem, e quando você atenta para isso, no Velho Testamento, você tem Ezequiel. Leu 13:14, vamos lá. 3:14, vamos lá. Então o Espírito me levantou. O que ele fez, o Espírito Santo? Me levantou. Me levantou. E me levou. Isso. E eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Às vezes você está orando, lendo a Bíblia, só você e Deus. De repente o Espírito Santo te toma numa alegria gloriosa. Ele te fala alguma coisa. Você, quando vem pregar, vem na graça, vem na unção. Eu vou dizer que isso não existe mais, irmão. Me diga.
E quem é você para dizer que isso não existe mais? Então pronto, no Velho Testamento eu mostrei que é possível uma experiência estática, gloriosa, indizível, como o Espírito Santo. Quem entendeu aí, diga amém. Agora vamos lá, volte lá para a tela. Terceiro, faltou aí, viu, Jorge? Faltou aí o segundo, as línguas no Novo Testamento. Línguas estranhas no Velho Testamento é depois desse daí. 1, 2, aí coloca não dá para corrigir agora, não? Dá? Coloque aí. É o 1, 2, aí 3. Coloca línguas estranhas no Novo Testamento. Ok? Isso, para os irmãos gravarem bem direitinho. Não, é depois do 2. Isso, viu, Léo? Tu só vai corrigir. Porque a palavra como base, é possível línguas estranhas no Velho Testamento? Ok, só corrigir aí. 1, a palavra como base, é possível línguas estranhas no Velho Testamento? Aí sim, línguas estranhas no Novo Testamento. E no Novo Testamento? É possível línguas estranhas? Aí você tem embaixo assim, ó, os evangelhos. Tire o ponto 4 e coloca assim, letra A. Só assim, coloca letra A. Muito bem. O que os evangelhos dizem? Aí os críticos que não acreditam em línguas dizem assim, nos evangelhos não tem nada de língua estranha. É claro, porque a promessa não tinha se cumprido ainda. Lucas 24, 49, Jesus diz, ide à cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Só que quando você vai para o evangelho, nunca ficou na história do povo de Deus o Espírito Santo sacudindo o crente. O Espírito Santo enchendo o crente. E tu quer ver uma loucura na Bíblia? Eu vou mostrar para tu uma loucura. Que se hoje a gente fosse falar isso, as pessoas iam dizer, não, pastor Ziel, isso é loucura. Coloque aí, vamos lá, rapidinho. Coloque aí na Lucas 1,15, vai lá. Depois Mateus 3,16. Rápido. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Como a promessa ainda não era geral, ela não abarcava ainda a todos, mas no Velho Testamento, no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos, você vai ver o Espírito Santo atuando. E ele vai atuar, é poderoso. Como é que João Batista sai da barriga da mãe dele? Está dentro da barriga. Como é que ele está lá? Pronto, já era pentecostal dentro do ventre. É assim, meus irmãos. Isso aqui é só para quem crê, irmão. Ele já era cheio desde... Aí se você pegar, você vai ver que lá em Números 6, tinha o voto. Tinha o voto. Era do Nazireu, não é isso? Que a mãe já fazia aquele voto. O Sansão é um exemplo. E o Espírito Santo pegava Sansão. Toda hora a Bíblia diz, e veio o Espírito, e veio o Espírito, e veio o Espírito. Eu não vou crer nisso, meus irmãos. Eita, irmão, se todo crente acreditasse no que a Bíblia diz, e estudasse a Bíblia e dissesse, Senhor, eu creio nisso aqui, toda hora o Espírito Santo te impactava. Crença só presta o Espírito Santo sacudindo nós. João Batista era cheio desde o ventre da... Aí vamos lá, e Jesus, como era Jesus? Vamos lá. Vai lá. Sendo Jesus batizado, eita, glória a Deus, subiu logo da água, eita. E eis que lhe abriram os céus. Tudo começa no céu. Olha para cá. Tudo vem do céu. A Bíblia diz assim, acabando Elias de orar, desceu fogo. A Bíblia diz, quando a casa terminou de ser inaugurada, que os sacerdotes foram inaugurar, aí a glória de Deus desceu dos... Mateus 6,10, Pai nosso que está nos... Nada começa aqui, tudo começa... E para começar no céu é com a tua oração, é com o teu clamor. É assim, é no céu. Agora tu não ora, não lê Bíblia, é só lendo o livrinho, questionando. É só lendo o livrinho, tu vai sentir o quê? Olha, irmão, eu leio tudo. Vou dizer para vocês, eu leio a literatura secular, eu leio os pais da igreja, eu leio tudo. Olha, eu leio o Bart Ehrman, que critica a Bíblia, eu leio o Bruce Metzger, eu leio tudo. Agora mesmo eu terminei de comprar quase todos os originais do Novo Testamento. Os que são bons, os que não prestam, os que faltam, o que não falta, o que nega. Eu fico sorrindo quando eu vejo um teólogo tentando brincar com a Bíblia. Porque a primeira coisa que eu sei, até um crítico da Bíblia, eu disse, esse aqui não sabe nem o que é Espírito Santo. Irmão, porque tem coisa que fala mais alto do que a nossa própria lógica humana. É a nossa experiência com Deus. É assim. E quando eu tenho experiência com Deus,
Ninguém arranca a minha fé. É isso que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem eu tenho. É assim. Agora quando tu fica só com o negócio, só seguindo homens, aí o que eles vão dizendo, aí tu vai crendo. Aí tem irmão que fica, meu Deus, eita cultura. Não é assim que eles dizem? Eu quando vou ler filosofia, eu pego os filósofos, tanta besteira, meus irmãos, dos filósofos, que eu fico pensando, meu Deus do céu, onde era que eles arrumavam tanta coisa para pensar isso aqui? E o mundo está do mesmo jeito. As teorias de Platão mudaram o mundo? Hein? A metafísica de Aristóteles mudou o mundo? Me diga se mudou. Pronto. Os modernos mudaram o mundo. Os pós-modernos estão mudando o mundo. E agora está bagunçando tudo, porque quando você estava na modernidade, você tinha um centro. Aí agora vem a estrutura dos pós-modernos. Não, isso aí nada acabou. Verdade não é verdade, não. Tu lê e tu entende, do jeito que tu entende é que dá certo. É assim que o mundo está agora. É por isso que tem um amigo meu que eu já falei aqui. Que o mundo está do jeito que o diabo gosta e do jeito que tu quer. Vamos bagunçar a casa, vamos deixar todo mundo dentro. Hoje eles dizem assim, não, isso aqui não existe mais aquela hermenêutica de que o autor, você tem que procurar o autor. Você tem que ler e da maneira que tu achar, tu interpreta. É assim que está hoje. É assim que está hoje. Então, ó, você vê, os céus se abriram. E o que acontece, pastor Wagner? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Pronto. Agora Isaías 61, rapidinho, vou correr aqui agora. Isaías 61 primeiro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus veio para fazer a obra no Espírito Santo. Vai. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Isso. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Isso. A proclamar liberdade aos cativos. Isso. E a abertura de prisão aos presos. Pronto. Aí você vai ler agora. Lucas 10, 17. Olha lá. Jesus, irmão, veio no poder do Espírito. Ele mesmo abriu a boca em Lucas 4, 18 em diante. O Espírito do Senhor está sobre... Pronto, era assim. Pregador que não tem um Espírito Santo, é só... Os irmãos sabem, eu quando comecei a pregar, vocês se lembram daquele Auréliozinho? Vocês se lembram do Auréliozinho? Eu li aquilo todinho, meus irmãos. Eu li todinho. Quando eu ia pregar, eu quero nesta oportunidade saudar essa pleiade da sacrossanta, da eleita, da escolhida. Querido, nós que somos homogêneos, era assim que eu pregava. Era assim que eu pregava antigamente. Para mostrar sabedoria. Era assim que eu pregava. Me lembro que uma vez eu fui pregar numa festa, e aí eu fui pregar sobre me parece que era a vida que eu fui pregar. Aí eu destrinchei lá, todinho o corpo humano. Aí quando terminou, uma irmã disse lá para outra, irmã, ele entende de biologia. Só foi isso que ela disse. Aí depois eu larguei isso de mão. Larguei isso de mão. Eu estudo tudo isso. Quando é necessário, eu aplico. Vocês entenderam? Pronto, queridos irmãos, essa mensagem aqui, nós vamos fazer uma leitura dessa paráfrase. Aí por que eu não uso mais isso? Porque tem irmão aqui que irmão vai pensar que paráfrase, que o pastor está... Essa perícope. Nós temos que analisar o seguinte, irmão. O esteio dessa passagem bíblica, o que está implícito aqui, na verdade, nesse aspecto tautológico. Os irmãos ficam, meu Deus do céu. Não é assim? Era assim que eu pregava antigamente. Era assim que eu pregava. Só que isso não funciona. O que funciona aqui é o evangelho na essência dele. Entenderam? Era assim. Eu quando ia falar dos pais da igreja, era com tanto arranjo. Aí quando eu terminava, tinha muito irmão dormindo. Dormindo, não é assim? Aí tinha um irmão que disse, irmão, eu gosto quando o pai do pastor Oziel vai pregar. Porque o pai dele explica, bota o arrozinho com feijão pra gente come beleza. Agora o irmão bota salada demais, bota coisa demais, aí pronto. Faz um pratão. E aí o povo não come. Mistura coisa demais, não é assim? Aí que não dá para comer. Então tem um bocado que é desse jeito aí. Então pronto, eu larguei isso de mão. Eu prego o evangelho hoje na simplicidade que o Espírito Santo quer que nós preguemos. É desse jeito. E aí pronto. Como é que diz aí? Voltaram os 70... Ei, quantos homens foram lá de Moisés? 70. E aqui? 70. Símbolo das nações. E aí, como é que diz? Voltaram os 70 com alegria. Ei, voltaram como? Com alegria. Olha para cá. Pregador que não tem alegria. Pastor que não tem alegria.
Professor da escola dominical que não tem alegria, vai lecionar, pega a lição. O bicho é mais frio do que congelador de geladeira. Irmão, teu aluno, ele tem que olhar e ver Deus em você. Meu professor é um homem de Deus. Meu professor é um homem de fé. Se eu não tiver a capacidade para inspirar os outros pelo meu exemplo de fé, não vai adiantar nada. Aí ele pega a lição. Irmãos, está aqui, nós vamos tratar hoje sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus, né? Na verdade, nós temos diversas concepções que a gente pega os credos e analisa, e essa concepção da dualidade cristológica dentro desse campo da teodiceia, o que implica numa resolução de uma crença que não deve, na verdade, gerar dubiedade, mas o logicismo dentro dessa cadência. Irmão, o que é que um maranhense, comedor de feijão, quer com isso? Aí tem muitos que pegam uma lição. Veja bem, meus irmãos. Muito bem. É o seguinte, a gente percebe que essa incongruência dentro desse dualismo hegeliano gera uma certa concepção. Aí o irmão, é que nem um irmão lá de uma cidadezinha aí. Aí pronto, eu já contei aqui, ele viu o Ponyogo Shu dizer que o nome dele não era mais Ponyogo Shu, rapaz, era David, né? Não, era, agora mudou. Aí pronto, tá aí um irmãozinho aqui também do Maranhão. Irmão, meu nome não é mais João, não. Deus tem falado comigo. São essas besteiras aí que eu não quero, irmão. E ele mudou meu nome de João para John. Olha. Agora os irmãos não me chamem mais de João, porque o Espírito Santo me revelou. Ele querendo imitar. Vocês estão vendo mal? Só porque o Ponyogo Shu disse que não era para chamar mais ele de Ponyogo Shu. É David ou Shu? É David. Agora meu nome é David. Vocês estão vendo essas besteiras? Estão vendo essa besteira? Aí o irmão aqui no Maranhão, meu nome não é mais João. Não sabendo ele que John é a mesma coisa que João. É que nem uma irmã. Oi, irmã, eu não gosto muito do meu nome, vamos botar, Melry. Eu acho linda é Melry. Maria não, mas Melry é a mesma coisa, santa. É a mesma coisa. Aí sim, aí é homogêneo. Aí sim. Então, muito cuidado com essas besteiras. Eu me lembro quando eu li aquele livro, irmão, vocês acreditam? Eu nunca fiz dessas besteiras. Eu li o livro do Ponyogo Shu, Quarta Dimensão. Aí lá ele fala que ficou grávido, que era para os irmãos. No exemplo dele lá. Aí eu vi muitos crentes aqui, eu estou grávido, eu estou de buchão, até homem. Eu estou grávido. Eu estou sonhando os sonhos de Deus, eu estou grávido. Irmão, eita que Deus olha do céu e diz, tu deixa de ser besta. Vocês estão entendendo? São essas loucuras aí que eu não quero. Aí pronto. Mas foi o Ponyogo Shu que disse, sim, mas não está na Bíblia. A Bíblia já mandou tu engravidar. Eu estou grávido de uma bicicleta. Não, mas é uma analogia, pastor. Sim, mas essas besteiras não dá para nós, não. Pode largar isso de mão. Pode largar isso de mão. Então pronto. Jesus foi cheio do Espírito Santo nos evangelhos. João Batista foi cheio do Espírito Santo. Os homens de Deus receberam poder para expulsar demônio, foram cheios do Espírito Santo. E o Senhor não queria dar isso para todos nós, irmãos. Então, nos evangelhos, o Espírito Santo atuou. Vamos passar. Vamos lá, Léo, rapidinho. Vou encerrar aqui agora. Vamos lá. Ok? Então, prestem bem atenção que no Novo Testamento, o Espírito Santo não estava ainda como em Atos, porque era uma promessa. Depois que veio o recebimento do poder, aí sim, eles foram cheios do Espírito Santo, como Deus determinou. Amém? Então nós vamos colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, que no tempo de Joel ainda não tinha se cumprido, então, falar línguas. Tal cumprimento, se no Evangelho, se tivesse falando língua sem o cumprimento de Atos 2, 1-4, aí a profecia não teria sentido. Mas ela veio no tempo. Então ouçam bem,
O caso de Marcos 16 e 17, que está no Evangelho, já foi lido aqui. Esses sinais acompanharão os que? Aos que creem. Em meu nome, expulsarão o demônio. Os discípulos expulsaram o demônio? Falarão novas? Pronto. Eu coloquei aqui a palavra de Donald W. Burdick. Ele diz o seguinte: a declaração relativa à expulsão de demônios e o falar em novas línguas pode muito bem ser uma referência aos acontecimentos na igreja primitiva, conforme narrados em Atos. Isso aqui, ele não é pentecostal. É um teólogo batista, conservador de Denver, do Colorado, Estados Unidos, professor do Novo Testamento. Ele está dizendo aqui que essa expulsão de demônios e o falar em novas línguas tem uma relação com Atos. Lá em Atos, falaram novas línguas ou não falaram? Pronto. Na terça-feira eu falei para o irmão ir falar aqui a língua do P, mas não tiveram coragem. Não foi assim? Ficaram com vergonha. Até mesmo as palavras sobre o pegar em serpente pode ser alusiva. Pronto, olha para cá. O problema é que tem gente que exagerou. Tem pentecostal que exagerou. Exagerou como? A Bíblia diz assim, olha, esses sinais acompanharão os que? Em meu nome? Expulsarão? Falarão? Está em Atos 2, sim ou não? Isso ainda iria se cumprir. Pegarão em serpentes. Pode ter o caso de alguém pegar numa serpente. Só que aqui não é a prática alusiva a cultos para hipnotizar serpente. Teve um dia desse aí um pastor que botaram aí no vídeo e ele morreu. Foi fazer um culto com serpente. O que é que eu quero com serpente, irmão? Aí ele pega a serpente brincando com ela, ela picou ele, morreu. Não é disso. Na verdade, o que se tem aqui, que o próprio Donald diz aqui, é que é uma alusão a Atos. Coloca aí, 28. Verso 5, coloca aí. Olha aí. Mas sacudindo ele... Começa o 4, fica melhor. 4, vai, Léo, 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, Isso. certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Pronto. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. O veneno que entrou em Paulo matou ele? Não. Então tem uma alusão aqui, a serpente. Agora, na verdade, a Bíblia não está legalizando esse negócio de culto à serpente. Olha, irmão, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Coloque aí Marcos 16, 20. Leia aí, pastor, vou encerrar agora. Vamos lá, 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Agora vocês querem uma verdade aqui? Vocês querem uma verdade que eu vou dizer aqui? Quem quer? Vocês sabiam que Marcos 16 nunca pode ser usado para legalizar cura dentro da igreja? A cura pode acontecer do jeito que Jesus quer dentro da igreja. Sinais, aí não se tem nenhum apoio para eu fazer dentro da igreja propaganda de cura, de sinais e maravilhas. Não. Esses sinais, vocês estão lendo o texto. O que Marcos está dizendo? Seguirão os que estão fazendo a obra. Eu vou dar um exemplo aqui. Um pastor vai fazer missões lá na África ou em outro país severo. Chega lá de repente, ele está num país que é incrédulo, ele está num país que é cheio de idolatria. O evangelho que ele prega tem que ser confirmado com o quê? Com sinais. É a confirmação. Marcos não está dizendo que é para o pastor dentro da igreja, já cheio de salvos, ficar, hoje tem sinais, hoje tem maravilha, hoje tem glória, hoje vem para cá. Nada disso. E aí é que está o erro, que muitos começaram a usar isso só para dentro da igreja para atrair fiéis. Isso aqui é para o fiel crer, receber. O irmão vai visitar uma pessoa lá no hospital, ele está à beira da morte, e lá ele diz assim, irmão, ore aqui por mim, para Jesus me curar, para ele fazer a vontade dele. Lá o irmão ora, porque ele está trabalhando, ele está visitando, sem nenhuma perspectiva de glória, sem querer dizer que é profeta. Ele ora e Jesus cura. Estes sinais acompanharão os que creem. É assim. É assim. Agora esse negócio de você querer legalizar Atos, Marcos 16, 17, para estar toda hora colocando a mão na cabeça de uma pessoa, ou dizendo, vem para cá que aqui você vai ver maravilha. Isso não é bíblico.
E inclusive lá em Tiago 5, a Bíblia diz, está alguém doente? Manda fazer o quê? Então você tem aqui, Marcos 16, é para trabalhos externos. E Tiago, capítulo 5, o enfermo, é para aquele que está em casa. Manda chamar o ancião, o presbítero, o pastor. E lá ele vai orar pelo enfermo. Eu posso orar aqui na igreja? Posso. Mas cura e milagres não é para exibição, não é para a igreja atrair com milagres. É para a igreja atrair com o evangelho da cruz. Mostrando que o nosso Senhor é vivo e ele faz como ele quer. É assim, meus irmãos. Aí está desse jeito aí. Eu coloquei aqui que também as línguas. Rapidinho, pastor, coloca aí. Atos 19, 6. Rápido, é porque você tem que falar aí. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, Isso. veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Pronto, 10, 46. Falar o quê? Línguas, vai. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Pronto. Aí onde é que eu não vou crer em Marcos? Está dizendo lá falar línguas em todo o Novo Testamento, como é que eu não vou crer? É 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Pronto, está aí. Aí você coloca aí, Atos 16, 18. Como é que diz? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Pegarão em serpente. Agora vai lá. Vocês sabiam que essa moça aí, ela tinha um espírito de pitonismo, um espírito de serpente atuando nela? Era um espírito de cobra demoníaca que entrava nela. E quem foi que expulsou esse espírito dessa cobra, dessa serpente? Foi Paulo, meus irmãos. Está na Bíblia. Tem muito pastorzinho conversador, querendo ser doutor em Bíblia. Manda ele expulsar demônio, manda ele expulsar serpente, espírito demoníaco, pombagira, manda ele expulsar. Tem uma igreja aí que uma moça caiu no aniversário, caiu endemoniada. Isso é verdade, foi lá na cidade que eu morava. Aí pronto, caiu endemoniada. E aí quando deu fé, chamaram lá um líder para orar. Aí ele disse, não, isso aí deve ser um transtorno. E aí a moça lá quebrando tudo. Aí a irmãzinha lá, pentecostal que estava lá, disse, em nome de Jesus, Satanás, sai. Aí pronto, saiu o demônio. Aí a moça levantou. O que eu estou fazendo aqui? Ela disse, pronto, é desse jeito. E o outro pastor queria era tratar como se fosse, meu irmão, quem não ora tem medo do diabo. É desse jeito. Tem um bocado aí que anda todo bonitinho, gravatadinho, todo cheio de coisinha, maletinha, vai pregar, ele está aqui com um monte de papelzinho na mão que nem eu estou. Agora eu busco a Deus. Né? E creio. Aí é um bocado com um monte de apontamento, não é assim? É um tabletzinho, aí ele fica passando, né? Nadinha, meus irmãos. Só zoada. Quero ver ele se confrontar com a morte. Eu quero ver ele estar numa luta e a pessoa, pastor, eu preciso de você como homem de Deus. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Não é assim? Aí eu quero ver. Aí eu quero ver se tu aguenta. Aí eu quero ver. Pastor, tô assim. Ei, irmão, já tive situação assim. Pronto. Um dia eu entrei no local e uma irmã se agarrou em mim e disse, pastor, eu quero meu marido de volta. E o marido dela morto. E aí? Hein? Ele disse, eita, meu Jesus. Agora deu para mim. A mulher não disse para Eliseu? Eu só saio daqui com o meu menino. Olha, irmão, cuidado com esse negócio de tu dizer que é de Jesus, que tu é homem de Deus, que tu é pastor. Uma horinha dessa, tu é desafiado. Que os discípulos de Jesus foram desafiados, sim ou não? E não expulsaram nada. É assim. O dia que um demônio te pegar e te der uma peia, aí tu aprende. É desse jeito aí, ok? Eu vou encerrar aqui. Tanta coisa, meus irmãos. Mas eu encerro aqui. Último ponto aí. Vocês entenderam nos evangelhos, sim ou não? Pronto. Agora vem o último. O último, como é que diz? Os dons cessaram. Quem foi que disse que os dons cessaram? Crisóstomo, Agostinho, disseram que os dons cessaram. Que eles foram para um período da época dos apóstolos. E aí um bocado de teólogos saíram da Bíblia e foram para Agostinho.
Agostinho, que era um bom teólogo, mas Agostinho dizia tanta bobagem. Se você ler Cidade de Deus, você vai ver. Tem loucuras em Agostinho. Tem coisa boa em Agostinho, mas tem loucura em Agostinho. E ele não é Deus, ele não era Deus. Mas só porque ele diz também que, na verdade, os dons foram lá para a época dos apóstolos. Mas onde é que você lê na Bíblia que os dons cessaram? Aonde foi que Paulo disse acabou? Procure aí para qualquer teólogo, se ele mostrar para você, para um doutor em Bíblia, pergunte para ele, onde é que está na minha Bíblia, na tua Bíblia, doutor, que os dons cessaram? Aí ele vem com teoria, é porque é o seguinte, Crisóstomo, é porque Agostinho, mas aonde foi que ele leu isso? Era ideia, era opinião deles. E eu coloquei aqui os nomes. Merritt Henry, George Whitefield, Charles Spurgeon, Robert Dabney, Abraham Kuyper, todos eles, e Terched, eles não acreditavam mais na operosidade dos dons. Mas aonde é que está na Bíblia? Se lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, Moisés diz, eu queria que todos vocês tivessem esse dom. Aí quando você vai, Joel diz, vai chegar um tempo que vai vir. Olha, a coisa está andando. E quando chega na igreja primitiva, é para quem quiser essa promessa. E aí onde é que eu vou agora? Olhe para cá, irmão. Sabe como é que acredita as pessoas que dizem que os dons cessaram? É tipo você que vai para o restaurante e não tem dinheiro para comer e pega o cardápio. Os cessacionistas são assim. Pega o cardápio e fica lambendo o beiço. Eita, eu sei que esse aqui tá bom. Ei, prato bom. Mas não pode comer porque não tem dinheiro. Quem diz que cessou? Olha para Pedro, olha para Paulo, olha para a igreja primitiva, olha para Estevão, olha para Filipe e diz, mas como foram usados. Mas eu não posso mais, porque cessou. Eu vou dizer, eu não queria e nem quero servir um Deus ou um Novo Testamento, a Bíblia, que eu não posso mais viver essa experiência. Irmão, a mesa está posta. E nunca acabou. Quem quiser pode colocar o garfo espiritual e comer que Jesus tem para nós. É para você. Agora, se tu ficar, não, isso aqui foi para o apóstolo. E aí eu li um livro de um batista, que ele diz o seguinte, ele diz que todos quanto procuraram viver a experiência que a Bíblia relata, tiveram seus ministérios com sucesso. Tiveram. Tem homens aí na África, tem homens aí em outros lugares no mundo que estão sendo usados por Deus poderosamente, porque acreditam no que a Bíblia diz. Agora, se tu não crê, tu vai ficar só esse pastorzinho aí, barbudo, na internet, com gracinha, mangando de pentecostal, conversando lorota, e aí tu vai bota tu numa igreja, a igreja não cresce, tu não ganha nada, aí como tu não cresce, tu diz, nós somos predestinados para isso. Pronto, fica aí. É ou não é? Agora, se tu crê no que a Bíblia diz, Pedro viveu, Paulo viveu, teve visões, Ezequiel viveu, Isaías viveu, o Estevão viveu, Filipe viveu. Irmão, te entrega no poder do Espírito Santo e tu vai ver o quanto Deus pode fazer através de você. É assim. E aí, Jonathan Edwards também dizia que os dons cessaram. Mas para nós, os dons continuam vivos e estes sinais acompanharão aos que creem. Só quem crê, diga glória a Deus. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela vida de todos, que a tua palavra entre no coração de cada irmão e de cada irmã. Queremos viver essa experiência pentecostal. Abençoa teus filhos que nos acompanham pela internet, abençoa a tua igreja que aqui está, continua curando, salvando, e que cada um crê no que a Bíblia diz, não no que o homem diz, mas no que a Bíblia diz, e viva essa experiência pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.